sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Leles Bonilha e Caio Márcio Nogueira Soares, dos auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Sérgio Valadares, e ainda a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão Célia Rosana Moro Cansu, declara aberto no horário regimental 34ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto a prestação do colegiado para aprovação a ata de número 33 da sessão ordinária de 11 de setembro próximo passado. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando os seguintes sobrestamentos. Na DIJUR, processo número 45006410 e 50946810. Palavra livre para comunicações e inclusão de processos em pauta. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Para usar o tempo para comunicar devolução ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, o protocolo número 207694/11, que trata de processo de servidores desta casa. Também a devolução ao auditor Sérgio Valadares Fonseca, processo que trata de admissão de pessoal da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, protocolado sob o número 250700/11, e devolução ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, processo que trata de prestação de contas municipal de Apucarana, protocolado sob o número 166790/10. Obrigado, presidente. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos dos autos 299012/2006 e dos 240776/2012. E ainda para comunicar devoluções a Vossa Excelência das prestações de contas de transferência 103.872/2011 e também da 175.768/2011. E ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, do processo 110.263/2009. Devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferia o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 204.389/12, 884.9412, 468.96712, 668.12811, 544.33712, 262.05.612, 254.40112, 212.69512, 154.57112, 610.66911, 481.78512 e 929.6312. Obrigado, senhor presidente. Devidamente anotado. Continua livre a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Prestação de contas de transferência, processo 30.613/09 do município de Teixeira Soares, interessado Ivanor Luiz Miller, João Inácio Rosso, referente aos exercícios financeiros de 2008 e 2010, decorrente de celebração de convênio com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, no valor de R$15 mil. Após contraditória e ampla defesa, remanesce o atraso de 337 dias no encaminhamento da prestação, o que levou a data a opinar pela regularidade com ressalva. Esta também é a proposta do Ministério Público em seu parecer, e no nosso voto nós sugerimos a regularidade com ressalva e aplicação de multa com base no artigo 87(3) da nossa lei complementar,
ao senhor Ivanor Luiz Miller, ordenador da despesa. Prazo de 30 dias. Em discussão. Votação aprovada. 30.06.40.10, município de São João do Caiuá. Transferência feita ao município pela Secretaria de Estado de Educação. Exercício financeiro de 2009, no valor de R$ 6.632,22. A data opina pela regularidade com ressalva em face ao atraso de 28 dias no encaminhamento. O Ministério Público entende não haver correlação entre o teor do termo de cumprimento dos objetivos e os comprovantes de despesas apresentados nos autos. Ressalta ainda que o referido termo não fornece de maneira clara a forma de fiscalização adotada. Sugere preliminarmente contraditório e, no mérito, ressalvada a superveniência de fatos novos ou apresentação de justificativas pertinentes e adequadas, opina pela irregularidade das contas. Nossa proposta de voto é que, verificando nos autos, consta o termo de cumprimento dos objetivos. Constata-se ainda que a prestação de contas foi apresentada nos termos da Resolução número 3/06 e demais dispositivos legais. Assim, deixo de acolher proposta de diligência e, quanto ao atraso de 28 dias no encaminhamento das contas, por economia processual, deixo de acolher proposta de multa. Assim, a minha proposta é a regularidade com ressalva das contas, anotação do saldo de R$ 797,71 para comprovação futura e recomendações ao administrador. Em discussão, votação, aprovado. 30.38.72, município de Salto de Itararé, interessado Israel Domingos. Transferência recebida da Secretaria de Educação no valor de R$ 3.584, no valor de R$ 11.375,98 e mais R$ 3.584, totalizando R$ 14.959,98. A data opina pela regularidade e a inscrição de saldo remanescente de R$ 3.584 para comprovação futura. O Ministério Público diverge do entendimento, por entender que não há nenhuma correlação entre o anterior, a mesma proposta feita em processo anterior, que não há proposta de teor do termo de cumprimento dos objetivos e comprovante de despesas. Em que pese o entendimento do Ministério Público, verifico que consta dos autos o termo de cumprimento dos objetivos e ainda que a prestação de contas foi apresentada nos termos da Resolução 3/06. Proponho regularidade conforme a instrução da DAT, anotação do saldo de R$ 3.584 para comprovação futura e recomendações ao ordenador da despesa. Está em discussão. Votação. Aprovado. 17.57.68, município de Maria Helena, interessado Osmar Trentini. Prestação de transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado de Educação, referente ao exercício financeiro de 2010, no valor de R$ 20.348,72. A data opina pela regularidade das contas. O Ministério Público apresenta um parecer similar aos dois anteriores e o nosso voto também, que pese a manifestação do Ministério Público, é pela regularidade das contas, com alerta ao administrador municipal quanto à necessidade de qualidade e segurança do transporte escolar. Está em discussão. Votação aprovada. Aposentadoria 17.04.10.10, município de Tapira,
Interessada, Gilda Valdenice Baralde Pereira. Aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais a ocupante de cargo de professora. Aposentadoria concedida pelo Decreto 278/10 de 10 de 2 de 2010. Após a realização de diligência para que a municipalidade encaminhasse documentos faltantes, a DIJUR emitiu parecer conclusivo pela legalidade e registro da aposentadoria. No mesmo sentido, manifesta-se o Ministério Público, ressalvando apenas a não observância de legislação e normativas desta Corte, que impõe divulgação do valor do benefício no ato. Nossa proposta pelo registro do ato de inativação, conforme instrução processual, e determinação ao município para que em futuros processos de concessão de aposentadoria observe na sua integralidade o disposto no artigo 10 da Instrução Normativa 4610. Em discussão, votação aprovado. 51, 58, 32, 10 da Colombo Previdência. Interessado Antônio Mauro de Souza. Aposentadoria de servidor ocupante de cargo de vigia, pela portaria 06610. Também houve diligência, o município encaminhou documentos e, analisando, a DIJUR emitiu parecer conclusivo pela legalidade e registro da aposentadoria, no mesmo sentido o Ministério Público, e a propósito do relator, pelo registro do ato de inativação, conforme instrução processual, e determinações ao município. Em discussão, votação aprovada. Admissão de pessoal, processo 630077/08, município de Marilândia do Sul. Interessados, Jaime Rossi, Pedro Sérgio Mileski. Admissão complementar de pessoal efetivada pelo município via concurso público, disciplinado pelo edital 10/08. Cargos de atendente de berçário, primeiro a 4 colocados, motorista, primeiro colocado, operador de máquina, primeiro e segundo, professor, primeiro e segundo, serviços gerais, de primeiro ao quinto, e técnico de informática, primeiro colocado. Também diligências foram realizadas e a DIJUR informa que o quadro de cargos alimentado pelo município no sistema SINAP não está em consonância com as normativas desta Corte. Vê que não apresenta quadro indicando vagas e pagamentos realizados para os casos de emprego. Contudo, verificou que foi juntada a lei de publicação que cria as vagas para emprego, não impedindo assim a análise da legalidade dos atos presentes. Ao final, opina pelo registro das admissões com ressalva, determinando ao município que atualize os dados do quadro de cargo do sistema SINAP. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público, e a nossa proposta é pelo registro das admissões, recomendando-se ao município que efetue as atualizações do sistema SINAP. Em discussão, votação aprovada. Relatório de inspeção 76.63711, município de São João do Caiuá. Interessado Anivaldo Pereira do Nascimento, Cláudio Pauca, Hammurabi Pérez. O relatório de inspeção elaborado pela DCM em atendimento à portaria 217/11 da presidência desta Casa, realizada junto ao Poder Executivo de São João do Caiuá, referente ao período de janeiro a outubro de 2010. E teve como objeto verificar a atuação do controle interno, a consistência e fidedignidade do mesmo, dos dados enviados através do sistema SINAM, das publicações obrigatórias e das informações do mural de licitação.
o relatório preliminar de inspeção realizado constatou a ocorrência de seguintes irregularidades: escassa atuação do controle interno, inconsistência e infidedignidade dos dados enviados, disponibilidades bancárias, dados locais diversos das informações encaminhadas por meio do SINAP, omissão de conta corrente no sistema informatizado, inconsistência e infidedignidade das informações disponibilizadas no mural de licitações. Houve a possibilidade do contraditório, onde o município trouxe considerações e a diretoria de contas municipais, após a análise do contraditório, aponta que em consulta junto ao SINAM verificou-se que houve o cadastramento da conta corrente omissa no sistema informatizado. Segundo, razão pela qual reputa sanada a irregularidade. Pondera ainda que os argumentos e documentos apresentados permitiram a conversão em ressalva dos itens atinentes a: primeiro, escassa atuação do controle interno; b, diversidade entre os dados locais das disponibilidades bancárias e as informações encaminhadas por meio do sistema SINAM; e inconsistência nas informações disponibilizadas no mural de licitações. Mantém, contudo, o penativo pela aplicação de multas do artigo 87, inciso 3, a linha F da Lei Complementar 113, ao senhor Cláudio Pauca, ou Pauca, prefeito municipal, e ao controlador interno, senhor Hammurabi Pérez, em razão da atuação escassa do controle interno. Eis que o item já vem sendo objeto de análise desde o exercício de 2007, não havendo justificativas para que ainda não se encontre em pleno funcionamento. E segundo, muda o artigo 87.4, a linha G, em parágrafo 2º da Lei Complementar 113, ao senhor Cláudio Pauca, prefeito municipal, Anivaldo Pereira do Nascimento, contador, e Hammurabi Pérez, controlador interno, em razão da diversidade entre os dados locais das disponibilidades bancárias e as informações encaminhadas por sistema FINAM. E por último, a multa do artigo 87.4, a linha G, parágrafo 2º da Lei Complementar 113, ao senhor Cláudio Pauca, prefeito municipal, e Hammurabi Pérez, controlador interno, em razão das inconsistências nas informações disponibilizadas no mural de licitações. O Ministério Público acompanha. Nossa proposta é, considerando a conclusão do relatório, votamos por sua aprovação e acatando as multas sugeridas na instrução. Em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas anual 1455-3611, Câmara Municipal de Sulina. Interessados: Valdemar Marangon, Valtencir Erzen. Nossa proposta é pela regularidade com ressalva, conforme instrução, tendo em vista que os valores do ativo e do passivo permanente do balanço patrimonial, emitido pela contabilidade, evidenciou discrepância com os números levantados a partir dos dados enviados no sistema de informações municipais. Relatório e proposta de voto. Em discussão, aprovado. 94.245.12, Câmara Municipal de Antonina. Interessado: Márcio Reis de Natal Balera. Prestação de contas relativa ao exercício de 2011. Acompanha a instrução pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 16.28.92.12, Fundo de Previdência do município de Atalaia. Interessada: Suzy Aparecida de Souza Camargo, referente ao exercício de 2011. Regularidade com ressalva, conforme instrução, tendo em vista divergência do saldo contábil da conta provisão matemática previdenciária com o valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Em discussão,
Votação aprovado. 1653-4412, Câmara Municipal de São João, interessado Ivan Carlos Carpenedo, relativo ao exercício financeiro de 2011. Acompanhe a instrução pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. O 1857-7912, peço adiamento. Está adiado. 1874-2912, do Fundo de Previdência do município de Matelândia, interessada Gislaine Silvestre Mengarda, relativo ao exercício financeiro de 2011. Proposta pela regularidade com ressalva, conforme instrução, tendo em vista divergência do saldo contábil da conta Provisão Matemática Previdenciária com o valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Em discussão, votação aprovada. Prestação de contas do Prefeito Municipal 16044211, município de Rebouças, interessado Luiz Everaldo Zac, exercício financeiro de 2010. Propõe a emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas, conforme instrução, com recomendações. Em discussão, votação aprovado. 2004-9511, município de Congoinhas, interessados Luciano Meri e Luiz Henrique Pereira Cursino, relativo ao exercício financeiro de 2010, pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 2032-90, município de São Tomé, interessados Antônio Cláudio de Souza e Liel Hernandes Roque, relativo ao exercício financeiro de 2010. Também propõe a emissão de parecer prévio propondo regularidade das contas conforme instrução com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 2097-0011, município de Tapejara, interessado Oswaldo José de Souza, prestação de contas relativa ao exercício de 2010. A DCM sugere o contraditório em face das seguintes restrições: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 5,29%, atraso na entrega da prestação de contas eletrônica. Em sede de contraditório, o interessado encaminhou novos documentos e esclarecimentos. Em análise conclusiva, a DCM mantém o seu posicionamento no que se refere ao resultado financeiro deficitário no percentual de 5,29%, opinando pela irregularidade das contas, a aplicação de multa do artigo 5º, inciso 3º, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028, bem como a multa administrativa em face do atraso no envio da prestação de contas eletrônica. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público a nossa proposta de voto pela emissão prévia propondo a irregularidade das contas, tendo em vista o resultado financeiro deficitário nas contas não vinculadas de 5,29%. Deixo de aplicar a multa sugerida em face do princípio da razoabilidade, aquela multa da Lei 10.000, que eu não tenho aplicado em minhas decisões, que o valor é 30%, né? 30% do valor. Segundo, a aplicação da multa com base no artigo 1B da Lei Complementar 113, no valor de R$ 130,85, de responsabilidade do senhor Oswaldo José de Souza, prefeito municipal. Terceiro, a aplicação da multa com base no artigo 87.3b da Lei Complementar número 113, no valor de R$ 654,23, de responsabilidade do senhor Oswaldo José de Souza. Prazo de 30 dias para cumprimento com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. 21.99.94.11, município de Medianeira, interessado Elias Carrer,
relativo ao exercício financeiro de 2010. Acompanho instrução pela emissão de parecer prévio propondo regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 13.31.91.12, município de Nova Santa Rosa, interessado Norberto Pins, exercício financeiro de 2011. Também emissão de parecer prévio propondo a regularidade conforme instrução processual com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. 14.08.21.12, município de Jesuítas, interessado Aparecido José Weiler Júnior, exercício financeiro de 2011, acompanhando instrução pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 15.38.26.12, município de Santa Isabel do Oeste, interessado Olívio Brandeleiro, contas relativas ao exercício financeiro de 2011, conforme instrução pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 15.38.77.12, município de Serranópolis do Iguaçu, interessado José Arlindo Sem, relativo ao exercício financeiro de 2011, conforme instrução pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas com recomendações ao gestor. Em discussão, votação, aprovado. 19.57.66.12, município de Manfrinópolis, Silomar Elias de Oliveira interessado, exercício financeiro de 2011, pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade das contas, conforme instrução processual, com recomendações ao gestor. Em discussão, votação, aprovado. Agradeço a atenção, a minha pauta está esgotada. E passo a palavra ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes dessa primeira Câmara. Inicio com prestação de contas de transferência, processo 200.07609, Fundação Cultural Xingu, interessada Marlise da Cruz. Transferência efetuada pelo município de Goerê à entidade no exercício financeiro de 2008. Após o contraditório, a diretoria de análise de transferências opinou pela irregularidade das contas devido à ausência da comprovação da contrapartida pactuada e do pagamento de despesa efetuada anterior à assinatura do termo de convênio, bem como a ausência do registro de imóvel atualizado e a ausência da CND da obra. Da mesma forma, opina o Ministério Público. E a proposta de voto, senhor presidente, é pela irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos repassados solidariamente no valor de R$ 100.015 pela senhora Marlise da Cruz, ordenadora das despesas, e pelo senhor Fuad Kfouri, prefeito da gestão 2005-2008, ao Tesouro do município de Goerê, conforme artigo 16 e 3 da Lei Complementar 113/2005. É o voto. Está em discussão. Votação, aprovada. 241.945/10, Unioeste, Campos de Toledo, e o interessado José Dilson Silva de Oliveira. Transferência efetuada pela Fundação Araucária, referente aos exercícios 2009 e 2010, para a implementação do projeto 14º Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea, contemplados no Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnicos Científicos 2009. Após os devidos procedimentos, a Diretoria de Análise de Transferência manifestou-se pela regularidade, ressalvando um atraso de 164 dias na entrega das contas com aplicação de multa. O Ministério Público solicitou pronunciamento da 7ª Inspetoria sobre a legalidade do contrato firmado com a empresa Estação Turismo Limitada, bem como seus posteriores termos aditivos, informando os valores anuais empenhados e pagos à credora. A Inspetoria informou que o instrumento pactuado ostenta todos os requisitos legais a ele aplicáveis e que, em relação
a vigência contratual, os termos aditivos firmados posteriormente satisfazem a prorrogação temporal da prestação do serviço. O Ministério Público discordou da inspetoria e opinou pela irregularidade, tomando-se por base o princípio da vinculação ao edital. Ressaltou que a vigência do contrato com o licitante vencedor teria início na data de sua assinatura, encerrando-se depois de 1 ano, podendo ser renovado por um novo e idêntico período. Que o termo inicial foi 10 de outubro de 2007, tendo o termo final expirado em 10 de outubro de 2008, sendo permitida uma única prorrogação à sua vigência, encerrou-se definitivo em 10 de outubro de 2009. Que, neste caso, não incluindo a última prorrogação, uma vez que não havia autorização expressa para a sua concretização, o contrato é considerado extinto, não sendo juridicamente cabível a prorrogação ou a continuidade da execução. Não desconhecendo a posição do Ministério Público, ressalto que a 7ª Inspetoria informou que os termos aditivos satisfazem a prorrogação temporal do serviço e, dessa forma, eu acompanho a Diretoria de Análise de Transferências e voto pela regularidade com ressalva das contas, com a aplicação de multa ao senhor José Dilson Silva de Oliveira pelo atraso verificado conforme artigo 87 da Lei Complementar 113/08. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. O seguinte é o 294-86411, município de Santa Mariana. O interessada é Maria Aparecida de Souza Lima Bassi. Transferência efetuada pela Secretaria de Educação, referente ao exercício financeiro de 2010 para o transporte escolar. A Diretoria de Análise de Transferência manifestou-se pela regularidade, ressalvando atraso de 18 dias na entrega das contas, com a aplicação de multa. O Ministério Público acompanha a diretoria. E a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas, com aplicação de multa à senhora Maria Aparecida de Souza Lima Bassi, conforme artigo 87 da Lei Complementar 113/05. E é o voto. Em discussão. Aprovado. Admissão do pessoal, 4.391/10, Municipal, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. A interessada é Ana Maria Lacombe Feijó. Teste seletivo, realizado pela Unespar, que retorna de diligência. A Diretoria de Contas Estaduais esclareceu que são admissões complementares de outras já julgadas legais, conforme o acordo 1068/10, sendo obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade. A entidade alegou que dependia de autorização do senhor governador para realizar concurso e que, na ausência dessa, sua opção foi firmar contratos temporários para garantir a continuidade do serviço público. O então governador, em sua defesa, ressaltou que a alegação de inconstitucionalidade nos contratos levantada por esta Casa extrapola os limites da competência desse tribunal e que as contratações estão em consonância com as normas legais, pois visavam a continuidade do serviço público. A diretoria jurídica informou que está inserida dentre as atribuições desta Casa pronunciar-se sobre a fiscalização de atos de pessoal. Sobre a contratação, ressaltou que a contratação temporária é exceção no ordenamento jurídico, cabendo a esta Corte apontar os atos que atentem contra a legislação. Constatou que os argumentos apresentados não afastaram a ilegalidade e manifestou-se pela negativa do registro, bem como a aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público entendeu que a situação não se enquadra nos casos estabelecidos na Lei Complementar 108/2005, que trata sobre aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, afastamento para capacidade e nos casos de licença legalmente concedida a servidor público efetivo. E que o acordo 463/09 não se aplicaria ao caso. Opinou pela negativa de registro com imediata notificação da entidade para que imediatamente promova a realização de concurso público. Esta Casa vem admitindo essa espécie de seleção para as universidades. Assim, aderindo às razões do precedente jurisprudencial desta Casa, o prejulgado 08, o acordo, conforme o acordo 46309, e ainda que, excepcionalmente, recordando a necessidade de concurso,
o mais rápido possível. Eu voto pela legalidade e registro das admissões. Está em discussão. Votação. Aprovado. Baixa Dependência 296550/11, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. O interessado é o senhor Frederico Unterberger. Pedido de baixa dependência de recursos recebidos do DETRAN do Paraná no exercício de 2010. A diretoria de análise de transferência manifestou-se pela baixa, tendo em vista que os valores repassados decorreram de pagamentos contratuais à entidade pela prestação de serviços de avaliação física e mental, psicológica e hospitalar e não de transferência voluntária. Recomenda que o procedimento seja submetido à inspetoria competente para as devidas anotações dentro de suas competências institucionais. Da mesma forma, se manifesta o Ministério Público e a proposta de voto é pela baixa dependência, com a recomendação de encaminhamento à inspetoria competente. Voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 498-4912, município de Fazenda Rio Grande, interessado Francisco Luiz dos Santos. Pedido de baixa dependência de recursos recebidos da Secretaria da Saúde no exercício de 2011 para o Programa da Saúde e da Família. A diretoria de análise de transferência ressalta que as verbas são provenientes do SUS e que não estão subsumidas às normas da redução 03/2006 e conclui pela baixa dependência e encerramento do processo. Da mesma forma, é manifestação do Ministério Público. E a proposta de voto é pela baixa dependência, remessa de cópias da presente decisão ao Tribunal de Contas da União para a ciência e encaminhamento à diretoria de análise de transferências para cumprimento da decisão e, após o trânsito julgado, à diretoria de protocolo para encerramento e arquivamento. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de conta anual 266-240-11, Foz do Iguaçu Turismo S.A. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Acompanha a diretoria de contas municipais e Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Paulo McDonald Guise. Senhor presidente, está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Queria pedir vista do processo. Não havendo manifestação contrária, vista concedida ao conselheiro Ivan Bonilha. Prosseguindo, 158-240-12, Câmara Municipal de Guamiranga. Prestação de contas, exercício financeiro 2011. Conforme a diretoria de contas municipais e Ministério Público, eu voto pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Fabrício Cavacim. Em discussão. Votação. Aprovada. 162-932, Câmara Municipal de Florestópolis. Prestação de contas, exercício financeiro 2011. Acompanha a diretoria de contas municipais e Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Ayrton Capassi. Em discussão. Votação. Aprovada. 170-321-12, Fundação Hospitalar da Fronteira de Pranchita. Também prestação de contas, exercício financeiro de 2011. A diretoria de contas municipais e Ministério Público tem manifestações favoráveis e a proposta de voto é pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Arcele Margarida Fredo. Em discussão. Votação. Aprovada. 178-110-12, Serviço de Água e Esgoto de Marialva. Prestação de contas, também exercício financeiro de 2011. Acompanha a diretoria de contas municipais e Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Ademir de Souza. Em discussão. Votação. Aprovada. 195-367-12, Fundo de Previdência do município de Guamiranga. Prestação de contas, exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta favoravelmente e a proposta de voto é pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Rosy Lopes. Em discussão. Votação. Aprovada. 195-529-12, Câmara Municipal de Altamira do Paraná. Prestação de contas também de exercício financeiro de 2011. Acompanha a diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade dos senhores José Carlos de Souza, José Amaro Bittencourt Filho e Irame Rodrigo Diniz. Em discussão. Votação. Aprovada. 197-394-12, Fundo de Previdência Municipal de Araucária. Prestação de contas, exercício 2011. Campanha de diretoria de contas municipais e Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Ana Eulália e Silva Costa. Eu voto. Em discussão. Votação. Aprovada. 201-278-12, Câmara Municipal de Fênix.
Prestação de contas, exercício financeiro 2011, Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público opinam favoravelmente e a proposta de voto é pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Sidney Cândido da Silva. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas do prefeito municipal, o processo dos 208.620/12, município de Florestópolis. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais entendeu que as contas permanecem regulares pela apresentação de resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 4,11%. Sugeriu a aplicação de multa. Quanto à falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2010, a diretoria ressalta que, na defesa apresentada, constatou-se que os precatórios trabalhistas foram lançados na dívida fundada, mas de forma equivocada em outros parcelamentos de dívidas, cuja confirmação de sua regularização ocorrerá no lançamento do exercício de 2012. Por esse motivo, entende como ressalva este item. Fez ainda a diretoria recomendações. O Ministério Público acompanha os termos sugeridos pela diretoria técnica. A questão referente ao resultado financeiro deficitário merece consideração. Essa casa tem ressalvado as contas em casos análogos nas prestações cujo índice deficitário negativo for até 5%, conforme o acordo 3308, 96808, ambos da primeira Câmara, e o acordo 153908 do Pleno. Neste caso, o índice negativo é de 4,11%, sendo assim, aponho ressalva para o item e deixo de aplicar a multa correspondente. Acerca da falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2010, comum do entendimento da DCM e do Ministério Público, ressalvando a irregularidade. E a proposta de voto é para que o parecer prévio sobre as contas de responsável do senhor Unício de Souza seja pela regularidade, com ressalvas, com a recomendação feita pela Diretoria de Contas Municipais. É o voto. Está em discussão, proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. Por último, senhor presidente, eu recebi hoje do ilustre conselheiro Ivan Bonilha o processo 207.69411, é um processo de servidores. Requerimento formulado pelos servidores Frederico Scholl Bétega, Franciele Maria Schreiner e Marcelo Arruda de Mello, ocupantes do cargo de técnico de controle, que postumam a revisão da data de início da contagem do tempo mínimo para a progressão na carreira, passando a computar o tempo integral nesse tribunal. A base do pedido seria a portaria 548/10 da presidência, que lhes fixou a data de início do desenvolvimento na carreira, sem observar a totalidade do tempo de serviço prestado ao tribunal. A portaria teria computado somente o tempo prestado pelos servidores a partir da alteração da nomenclatura do cargo de datilógrafo para programador analista. A partir daí, teria ocorrido ausências de paridade com os demais servidores de nível médio. Esclarece que os servidores que ingressaram no mesmo cargo através do concurso de 2006, ao atingirem 9 anos no cargo, iniciariam a progressão, enquanto os requerentes servidores de nível médio, com 17 anos de tribunal, permaneceriam mais de 10 anos sem nenhuma progressão. Assim, os servidores novos, com menos de 20 anos, estariam no final de carreira, enquanto os interessados ainda estariam na metade do caminho. A Diretoria de Gestão de Pessoas anexou informações funcionais dos servidores. A Diretoria de Finanças informou que não possui dados precisos sobre o impacto financeiro de eventual decisão favorável, mas estimou que não deverá ser relevante, tendo em vista o número dos atuais detentores de cargo de nível médio. A diretoria jurídica considerou enquadramento funcional como sendo a formalização da nova denominação do cargo. Assim, os cargos tratados
foram transformados em um só, integrando a mesma carreira, razão pela qual datilógrafo e programador analista não deveriam sofrer interrupção da contagem no tempo de serviço. A conclusão da Júri é a seguinte: todos aqueles servidores que ocupavam cargos do grupo operacional 5, não importando o cargo, já que todos tinham as mesmas atividades e atribuições, independentemente de terem tempo de serviço para fins de progressão na carreira, desde a data da posse no primeiro cargo ocupado pelo servidor. A conclusão da DIJUR foi pelo deferimento, com a ratificação da Portaria 548/2010, na parte que determinou o início do desenvolvimento da carreira, passando seu cômputo para a data da posse do primeiro cargo agrupado e que a decisão fosse estendida aos demais servidores que se encontrassem na mesma situação. O Ministério Público entendeu que os cargos de datilógrafo e programador analista não conformavam uma mesma carreira, pois se organizavam em classes singulares. A partir deste entendimento, se reportou a Lei 15.854/08, que transformou os referidos cargos em técnico de controle, igualando a carreira de nível médio nesta casa. Neste caso, o senhor procurador entendeu não existir uma carreira na qual se possa aplicar a lei para se computar todo o tempo de serviço prestado ao tribunal. O outro ponto levantado pelo Ministério Público é que, tendo inexistido a figura do acesso, como de fato houve, o tempo passa a ser contado no novo cargo, tão somente. Finalizando sua manifestação, o Ministério Público entendeu que os critérios da Lei Estadual 15.854/08 foram bem aplicados e manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o relatório. É preciso considerar que a situação funcional já se encontra consolidada e se trata tão somente de discutir o direito adjacente dos servidores à contagem de tempo, sem solução de continuidade como feito. Ou seja, se a portaria 548/10, que fixou um marco no cômputo de tempo laboral a partir da alteração do nome do cargo ocupado, está correta. De fato, após uma série de enquadramentos e alterações na carreira de nível médio, os requerentes passaram a ter diferença com os demais servidores em situação análoga à sua. Essa espécie de problemática não é nova e costuma ocorrer em episódios como no presente, nos quais há a extinção de um cargo como o de datilógrafo, outrora ocupado por postulantes, que se tornou inoperante diante da realidade. A Casa nada mais fez, além de reconhecer a situação e reaproveitar os servidores, como é de boa prática. É nesse sentido o voto da ministra Ellen Grace, que reconheceu não haver inconstitucionalidade no aproveitamento de cargos de assistente jurídico para advogado da União, citando identidade entre as carreiras e a ausência de necessidade de novo concurso, não afrontando a Constituição Federal. O que se observa é que os cargos objeto do pedido estavam, de fato, inseridos em um mesmo grupo operacional. Na linha funcional do tempo, os requerentes passaram de datilógrafos a programador de computador, programador analista e, por fim, técnico de controle. Ao contrário do que suscitou o Ministério Público, sempre houve conexão funcional e encarte de carreira nas funções examinadas, inicialmente por força da Lei 4.436/90 e seguintes, que tratavam do quadro funcional do Tribunal e formataram os casos referidos em um único grupo operacional. Posteriormente, observou-se que o advento da Lei 15.854/08, que o grupo foi transformado para técnico de controle. Vale insistir que a lei remete ao chamado escalonamento de funções para a manutenção de grupos, reconhecendo a interligação entre os cargos que gera o liame da carreira. A mesma Lei 15.854/08, a tratar da progressão funcional, determinou o cômputo do tempo de serviços prestados ao tribunal na carreira. Assim,
deve ser entendido que a lei que transformou o quadro do tribunal pretendeu que todos os servidores tivessem seu tempo contado na carreira desde sua posse, observadas as regras para a progressão. Entende-se ter restado claro que o enquadramento funcional havido não poderia importar em interrupção na contagem do tempo de serviço. O entendimento é no sentido de que os cargos ocupados pelos postulantes sempre estiveram um feixe que se caracteriza por funções similares que formam uma cadeia típica das carreiras. O correto entendimento deve ser o exposto pela diretoria jurídica, de que os postulantes que ocupavam cargos do grupo ocupacional 5, não importando o cargo, já que todos tinham as mesmas atividades e atribuições, independentemente de terem trocado ou não de cargo no mesmo grupo operacional, devem ter contado o seu tempo de serviço para fins de progressão na carreira desde a data da posse no primeiro cargo ocupado pelo servidor. Tendo em vista o narrado, o voto é pelo deferimento do pedido, determinando-se a fixação do início do desenvolvimento da carreira, coincidindo com a data da posse do primeiro cargo ocupado. Senhor presidente, esse é o voto. Eu coloco em discussão e gostaria inicialmente de parabenizar Vossa Excelência, o estudo aprofundado, achei que foi um belíssimo trabalho. No entanto, eu tenho duas dúvidas com relação a esse processo. Primeiro é com relação ao impacto financeiro, não sei se existe informação no processo, se vai existir impacto financeiro e de que tamanho seria esse impacto financeiro. E também se uma decisão dessa atingiria exclusivamente esses 3 funcionários ou outros funcionários poderiam se beneficiar de uma decisão dessa, né? Então, o conselheiro Ivan Bonilha pediu vistas. Eu, sem essas informações, honestamente, não me acho em condições de votar nesse momento. Então, o conselheiro Ivan Bonilha quer discutir o processo. Senhor presidente, se me permite, eu até pedi vistas e agora aqui tentando... Aliás, ontem vi nota em blog que o tribunal vai fazer curso de lei de acesso à informação. Pretendo me matricular, me inscrever num curso desse, porque não estou conseguindo aqui acessar os autos digitais e acabei de clicar aqui e diz que eu não tenho acesso, não tenho licença. Vou ler aqui. Você não está autorizado a executar esta função. Motivo pelo qual eu não consigo acessar as informações, os autos digitais desse processo, do qual pedi vistas, mas pedi vistas com um objetivo muito pontual, presidente. Eu entendo que essas mudanças de quadro, estamos aqui às vésperas de uma proposição da presidência para fazer alterações no quadro, e vou dizer que serei muito criterioso e muito cuidadoso nessas evoluções de quadro funcional, porque costumam, sob a bandeira de se fazer justiça e de se corrigir eventuais erros históricos, equívocos, desvios, às vezes se faz um remendo que acaba criando mais fraturas do que propriamente ligaduras. E nesse caso aqui, devo reconhecer que talvez seja esse o vaticínio de toda e qualquer alteração de pessoal, você conserta um ponto e desacerta outros tantos. Me parece que aqui nesse caso, os servidores tentam, de alguma forma, remediar devidamente, com justeza, uma contagem que não lhes foi deferida, na medida em que foram efetivamente funcionários e estavam vinculados de forma permanente a esta corte. Já agradeço aqui ao auditor, a sua presteza aqui, tentando abrir para mim, mas vou abrir mão da consulta aqui agora,
até porque ficará aqui na sessão como uma forma de reclamação. O auditor tem acesso aqui, está me socorrendo, e longe de mim querer transformá-lo num assessor meu aqui na sessão. Espero poder, pelas minhas próprias pernas, a partir da próxima sessão, ter acesso aqui, com a minha senha e com a minha matrícula, aos instrumentos que possibilitem a mim bem analisar e bem fundamentar minhas decisões e até ajudar o presidente e ao meu par aqui nessa Câmara. Mas tenho para mim que há sim um justo motivo e talvez até um justo direito na pretensão e na concessão dessa contagem de tempo. Mas eu não posso deixar de concordar com o presidente da Câmara que é impossível, se não absolutamente inadmissível, se fazer algum tipo de deferimento de tal pedido sem sabermos de modo exato, delimitado e parametrado qual é o impacto e o que isso implica em relação a outros funcionários da casa, presidente. De modo que lhe dou razão plenamente. É inadmissível que num processo interno não se possa contar com os instrumentos ou com o aparato técnico altamente qualificado do tribunal para sabermos da real consequência de determinada decisão administrativa funcional da casa, presidente. De modo que, apesar do pedido de vistas, apesar de não ter conseguido consultar aqui pelo ícone que enganosamente me fazia acreditar que pudesse acessar os autos, eu tenho que concordar com Vossa Excelência. Do modo como está, poderia-se dizer numa expressão muito hortifruti granjeira, que não está maduro o processo para ser decidido por essa casa. Só para esclarecimento, a diretoria Ainda finança... para discutir, o senhor relator tem a palavra. Não, é um detalhe importante, que, na verdade, a diretoria de finanças não precisou sobre o impacto financeiro real, mas estimou, não diz quanto, de não ser relevante, tendo em vista o número dos atuais detentores. Quem decide ser relevante ou não somos nós aqui, né? E não o técnico. Quem decide ser relevante ou não, desculpe, presidente, somos nós aqui, não o técnico. Até cabe colocar qual vai ser o impacto. A nós decidirmos se será relevante ou não. Vossa Excelência continua com a palavra, o senhor relator. Não, eu entendo que deve ser refeito esse processo, porque não há um número conciso a respeito do impacto. Eu também não tinha percebido até então. Na verdade... Diz não ser relevante. Agora, o que não ser relevante, é preciso saber o que é relevante e não relevante. É preciso ver se só atinge esses 3 funcionários, se novos funcionários poderão ser enquadrados. Eu acho que o setor competente deve fazer um estudo para trazer a esse processo para que nós possamos definirmos, sim, para quantos, qual será o impacto financeiro. Só esses 3 é que têm esse interesse? Existem mais funcionários? 20, 30, 40 a mais? É a mesma história que prossegue aqui, senhor presidente, que só fala sobre os atuais, então, que são pouquíssimos, mas não diz quantos. Eu concordo também que isso tem que ser revisto. Nós poderíamos, não sei se Vossa Excelência concorda, Vossa Excelência é o relator, mas retirar de pauta, Vossa Excelência retiraria e determinaria aos setores competentes para que precisassem com exatidão, né, qual o impacto financeiro e quantos funcionários serão atingidos, para que nós tenhamos essa posição, né, e possamos fazer um julgamento isento mas que possamos ter todos os dados necessários. Senhor presidente, eu aceito perfeitamente a sua sugestão e com muita razão, que passou despercebido por ser 3 solicitantes um exato valor do impacto e bem como quantos estariam nessa mesma situação.
Eu estou dou plena razão, Vossa Excelência, porque realmente me passou despercebido a realidade do processo. Perfeitamente. Então, com a concordância do senhor relator, está retirado de pauta e o relator vai encaminhar aos setores competentes para fazer esses esclarecimentos. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, constado na minha pauta, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais presentes a essa sessão. A presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes do plenário desta Câmara, o primeiro processo que tenho sob minha responsabilidade, processo 643630/11, tomada de contas extraordinária, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de São Miguel do Iguaçu, ano de exercício 2008. Interessados: Armando Luiz Polita, Redelce Possoli Amoroso, Rosane Beatriz Jundi Binder e Veranice Heinz Ronque. Processo de tomada de conta extraordinária, em razão da ausência da prestação de contas referente aos recursos repassados à entidade pelo município de São Miguel, e em atenção ao ofício de citação, a associação, por sua representante legal, apresentou petição informando que a prestação de contas dos referidos recursos recebidos foi protocolada na data de 26 de agosto de 2011, tendo sido atuado sob o número que aponta. Por conseguinte, mediante informação da Diretoria de Análise de Transferências, manifestou-se pelo encerramento e arquivamento da tomada de contas extraordinária, pois em consulta ao seu sistema de controle de recursos, constatou a veracidade das informações prestadas pela representante da associação. Sendo assim, presidente, com os elementos contidos nos autos que comprovam a autuação alegada pela interessada do processo de prestação de contas referente aos recursos repassados no valor de R$ 214.616,60, eu voto, então, com base nas informações, fundamento no artigo 398, parágrafo 3º do Regimento Interno, pelo encerramento e arquivamento da presente processo de prestação de contas. O relatório com voto, presidente. Está em discussão. O auditor Valadares está no quórum. Votação aprovado. Processo 320978/12, uma certidão liberatória, município de São José das Palmeiras. Interessado: Nelton Brum. 16 de maio deste ano, o município já indicado apresentou o pedido referido. A DCM observou que o município requerente teve seu pedido atendido pela internet em 24 de maio do corrente, ou seja, 8 dias após o pedido apresentado ao tribunal. Quando foi emitida a certidão liberatória online em seu favor, válida até 23 de julho de 2012. Diante disso, a unidade manifestou-se por encerramento do processado por perda do objeto, conforme se extrai de informação número 703/12. Diante das informações trazidas pela DCM, de que o objeto perseguido no presente processo já foi alcançado e diante da ausência de manifestação do interessado sobre o seu interesse em prosseguir com o feito, em atenção ao artigo 398, parágrafo 3º do Regimento, voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito com seu consequente encerramento. O relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 127752/12, prestação de contas anual, exercício 2011, Câmara Municipal de Lunardelli, Mauro Sanches de Souza, Evanilson Matias de Oliveira. Prestação de contas, caminhada pelo presidente, que é o atual gestor. A lei municipal publicada em dezembro dá conta de um orçamento no valor total de R$ 634.728. Seu primeiro exame, a DCM constatou as seguintes restrições: não encaminhamento do balanço patrimonial nos moldes de instrução normativa desta Casa, remuneração dos agentes políticos recebida em valor acima do valor devido e legal.
Em atenção ao ofício de contraditório, o atual gestor apresentou documentação, juntou 6 peças, visando sanar as restrições apontadas pela unidade técnica. Da análise do contraditório, a DCM concluiu que, em razão das justificativas apresentadas pela entidade, restaram sanados apontamentos contidos na análise anterior, motivo pelo qual opinou pela regularidade das contas. Bem assim, opinou o Ministério Público junto a esta Corte, pela regularidade também das contas do Legislativo Municipal, que é o relatório, e passo ao voto, senhor presidente. Tudo em conformidade com a Instrução Normativa 63/2011 desta Corte, a unidade técnica realizou uma análise detalhada, concluindo pela regularidade. O exame englobou os aspectos já clássicos, de acordo com a Lei Complementar número 113, e o órgão ministerial também foi pela regularidade das contas, motivo pelo qual voto também pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Lunardelli, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Mauro Sanches de Souza e Vanilson Matias de Oliveira. É o relatório com o voto, senhor presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 156396/12, prestação de contas anual, exercício 2011, Câmara Municipal de Marmeleiro. Interessados, Vandré João Signori e Alessio Botega. É uma prestação de contas de uma Câmara Municipal que tem um valor total de orçamento da ordem de R$ 868 mil, um pouco mais. E em seu primeiro exame, no que se refere aos assuntos contidos no escopo da análise, a DCM constatou restrição acerca da remuneração dos agentes políticos como frequente em razão de recebimento maior. Em atenção ao ofício contraditório, os responsáveis apresentaram esclarecimentos. A DCM, em sua instrução, concluiu que restaram superados os apontamentos contidos na análise anterior e o Ministério Público propugnou pela regularidade da prestação de contas. Cumpridos as instruções das normativas desta Corte de Contas, a análise foi absolutamente favorável à conclusão de regularidade das contas, motivo pelo qual o presidente, de acordo com o artigo 16, inciso 1º da Lei Complementar 113, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Marmeleiro, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Vandré João Signori. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 199184/12, assunto prestação de contas do município de Doutor Camargo, interessados Alcídio Delápria, interessado, e é uma prestação de contas deste município que tem um orçamento para 2011, que teve um orçamento para 2011, da ordem de R$ 8.299.171,12. Em seu exame, no que se refere aos assuntos contidos no escopo de análise da Instrução Normativa 63, a DCM não apurou qualquer restrição. Evidentemente, manifestou-se pela regularidade. Foram verificados aspectos orçamentários, patrimoniais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e, bem assim, a aplicação do Índice Mínimo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, aplicação de recursos do Fundeb para o Magistério, aplicação em saúde, relatório do controle interno, parecer do Conselho de Saúde e andamento de obras. Ministério Público, junto a esta Corte, com base no expediente feito pela DCM, que contém o exame técnico, opinou também pela aprovação das contas. Tendendo ao escopo definido na instrução normativa, entendo que, satisfeitas essas formalidades e convergentes com os pareceres técnicos e do Ministério Público, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do exercício 2011, responsabilidade do senhor Alcídio Delápria, prefeito do município de Dr. Camargo. Relatório com voto, presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, para mim é o fim. Esta presidência agradece a participação de Vossa Excelência. Para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheiro substituto, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssimo senhor secretário, doutor Arthur,
senhores servidores, senhoras e senhores. Relato processo 169-799-10, que trata da prestação de contas do senhor Walter Juliano Doria, prefeito do município de Sengés, em 2009. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, conforme peça 9. Conclusivamente, após a apresentação e análise das justificativas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas manifestam-se uniformemente no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão da ausência de publicação de 4 anexos referentes ao relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre do exercício anterior, de 2008. Em razão desta falha, desta irregularidade, Unidade Técnica e Ministério Público uniformemente também manifestam-se pela aplicação da multa prevista no artigo 5º, inciso 1º e parágrafo 1º da Lei Federal 10.028 de 2000, a multa de 30% dos vencimentos do prefeito. Este é o relatório. Passo a minha proposta. O único fato evidenciado como falha é a ausência da publicação de 4 demonstrativos do relatório de gestão fiscal do exercício anterior, no último ano do mandato anterior. Após o primeiro contraditório, todas as demais falhas foram afastadas, permanecendo essa. Primeiramente, o município tentou comprovar que foi publicado o relatório, e de fato foi publicado. Entretanto, inicialmente a DCM entendeu que havia o atraso. Numa segundo esclarecimento, ficou demonstrado que não houve o atraso e que foram publicados os anexos. E, em resumo, no final, 2 dos anexos publicados não atendiam à lei de responsabilidade fiscal, porque se referiam à execução orçamentária e não à execução financeira, e 2 outros não haviam sido publicados. O prefeito responsável, então, reconheceu que, de fato, houve uma falha. Os relatórios foram publicados em 3 periódicos diferentes, mas, de fato, esses anexos não foram publicados, mas ele arguiu que é a única falha da gestão, que são relatórios da gestão anterior, que todos os outros exercícios foi publicado e que isso não seria suficiente para macular toda a sua gestão. E, de fato, eu estou, a meu entendimento, com a devida vênia das posições contrárias, eu estou entendendo que essa falha na publicação de relatórios da gestão anterior, mas que efetivamente de responsabilidade dele, ao assumir a prefeitura, é uma falha que pode ser relevada, que pode ser considerada razão de ressalva. Eu estou, portanto, acolhendo em parte a defesa, propondo que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva, determinando que sejam efetivamente determinando ao município que sejam efetivamente publicados relatórios de gestão fiscal, atentando-se especialmente para as transições de uma gestão para outra, porque quando o prefeito posterior assumir, terá que publicar do último ano do seu antecessor. Então, eu estou acolhendo a defesa e propondo o parecer prévio pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 166-153-2010, prestação de contas do senhor Eduardo Antônio Dalmoura, prefeito de Matinhos, em 2009. Análise de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, realizada a peça 11. Conclusivamente, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva em razão dos seguintes fatos: movimentação de recursos em instituição financeira privada e falhas na contabilização da dívida fundada. E ainda questionário de atuação de saúde do Conselho Municipal de Saúde. Seguindo o entendimento deste colegiado, eu estou afastando como causa de ressalva o item 3, questionário de saúde. Analisei cada uma das falhas, as contas foram abertas, a maior parte delas, as contas a que se refere à unidade técnica, muitas delas foram encerradas, outras foram usadas apenas para arrecadação tributária, portanto dentro da lei, e houve apenas uma falha em relação à atualização do sistema SIM-AM de uma conta que já havia sido encerrada. Então, como a DCM, estou considerando que é apenas uma falha meramente de preenchimento de campos do sistema.
E a questão da ausência de pagamento da dívida fundada, ficou posteriormente comprovado que não houve ausência de pagamento, mas apenas uma contabilização equivocada. A conta contábil adequada está indicada, 6010102010700, e havia uma discrepância na conta contábil em que isso havia sido contabilizado. Então, pelo parecer, pela regularidade com ressalva, em razão dessas pequenas falhas meramente formais. Em discussão, votação, aprovado. Processo 66366610, prestação de contas do senhor Alceu Ricardo Zvarovski, prefeito de Rio Negro, em 2009. Manifestações uniformes no sentido que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade, também a posição do relator. Em discussão, votação, aprovado. Processo 66989610, prestação de contas do senhor Maurício Porrua, presidente da Câmara Municipal de Morretes, em 2009. A análise realizada pela DCM, após justificativa, unidade técnica e Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, em razão de que o responsável pelo controle interno ocupava cargo em comissão. O presidente da Câmara justificou a falta de servidores. Eu estou dentro da linha desta Câmara, acompanhando pela ressalva, determinando que dê preferência ao gestor, ao controlador interno, dê preferência para prover os cargos de controlador interno aos servidores efetivos, para que possa ter maior autonomia no exercício da sua função. Em discussão, votação, aprovado. Processo 470-020 de 2010, procedimento de alerta nos termos do artigo 59, inciso 3º e parágrafo 2º, em razão do descumprimento de limites prudenciais fixados na Lei Complementar 101/2000. Aqui havia, em resumo, senhor presidente, havia um pequeno excesso no limite prudencial, não no limite final, mas, em resumo, não vou ler aqui, estou à disposição se for necessário. Fazendo acompanhamento bimestral, a Diretoria de Contas Municipais informou que a análise relativa ao último período, o último período analisado, segundo o bimestre de 2011, pela instrução tal, constatou a redução do índice de despesa com pessoal, passando para 42,59% da receita corrente líquida, sendo o seguinte o histórico, e traz o histórico, e em face dessa normalização da situação, a Diretoria de Contas Municipais opina pelo encerramento do processo e arquivamento em razão da perda de objeto. O Ministério Público acompanha, eu também acompanho, tendo em vista que já foram adotadas as medidas pelo município. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, os demais processos eu solicito que permaneçam adiados. Esta presidência agradece a participação de Vossa Excelência e, para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhora procuradora. Eu tenho inicialmente prestação de contas municipal, processo 163.006 de 2010. Trata-se das contas do senhor Ostap Andreev, prefeito de Espigão Alto do Iguaçu, no exercício financeiro de 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão regulares com ressalva em razão da falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e ou regime próprio de previdência social. O primeiro exame indicou num quadro o valor do INSS retido de servidores ativos no total de R$ 18.179,28 centavos e retido de terceiros R$ 267,41 centavos. O responsável, por ocasião do contraditório, apresentou documentação e a análise da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que houve a baixa do valor de R$ 18.179,28, correspondente com o documento de recolhimento apresentado. Contudo, no que tange ao valor de R$ 267,41, não foi possível identificar se este está incluso no montante pago, conforme guias em anexo às folhas referidas. Uma das guias em anexo é de R$ 35.572,99 e outra de R$ 30.945,60.
Diante disso, em função do pequeno valor cujo pagamento não foi identificado e tomando por verdadeira a declaração da entidade, que o mesmo está incluso nas guias apresentadas, entendemos que o item pode ser convertido em ressalva. Esse é o único item de ressalva, e eu entendo que o raciocínio da Diretoria de Contas Municipais ele é contraditório, porque se ele toma como verdadeira a declaração da entidade que esse valor de R$ 267 estava incluído na outra guia de 30.945, ele não deveria ressaltar, sim dar o item como regularizado. É dessa forma que eu penso. A instrução ainda considera vários itens sanados e o Ministério Público acompanha a manifestação da unidade instrutiva, mas eu discordo nesse ponto, entendendo que se a declaração do gestor merece crédito, e eu creio que mereça, por R$ 270 não é razão para ressalvar as contas. Então, eu apresento uma proposta no sentido de que o tribunal julgue regulares as contas, parecer prévio pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Eu tenho o processo 184/984/2010, contas do senhor Antônio Zanquete Neto, prefeito de Uniflor no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas são regulares com ressalva relativa ao item. O questionário de atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde indica situações de irregularidade. A instrução considera 2 outros itens sanados. O Ministério Público acompanha a instrução pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas. E aqui, igualmente, eu vou divergir das manifestações uniformes, entendendo que esse item, o questionário de atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde indica situações de irregularidade. Para o exercício financeiro de 2009, não pode ser considerado sequer ressalva, tendo em vista a informação da instrução da Diretoria de Contas Municipais, que apenas por ocasião da webconferência realizada em 3 de março de 2010, a matéria passou a ser melhor esclarecida, as contas são de 2009, então, dessa maneira, eu proponho que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão, votação, aprovado. 131/794/2007, trata-se das contas do senhor Cristóvão Videira Ripoll, presidente da Câmara Municipal de Pitangueiras, no exercício financeiro de 2006. Aqui já houve uma primeira apreciação dessas contas pelo Acórdão 135/2008 da Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável em razão da inconsistência ou omissão de dados do regime geral de previdência social e da falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. Ocorre que o responsável interpôs recurso de revista. Esse recurso de revista, numa primeira decisão do Pleno, ele não foi conhecido. O responsável interpôs embargos de declaração e, no Acórdão 842 de 2009 do Pleno, ficou, então, os embargos foram providos e foi declarado nulo o Acórdão do Pleno, que não conhecia do recurso, e o Acórdão que havia julgado as contas. Então, o processo voltou para apreciação e a Diretoria de Contas Municipais, por meio da informação 849 de 2012, entende que as irregularidades apontadas anteriormente foram sanadas através da instrução do recurso de revista, a instrução 4.768 de 2008. Então, conclui pela regularidade das contas, o Ministério Público de Contas entende que as contas podem ser aprovadas com ressalva, tendo em vista que o recolhimento
das obrigações previdenciárias ocorreu apenas em junho de 2008 e a irregularidade permaneceu ao longo de todo o exercício financeiro de 2006 e 2007. Então, por isso seria a ressalva em razão do enorme atraso para a ultimação da regularização, mais de 2 anos. Eu apresento uma proposta que é coincidente com a instrução, tendo em vista, inclusive, um pré-julgado cujo relator foi o Dr. Reis, que prescreve que até a apreciação na Câmara, se regularizado o item, ele não é razão de ressalva. Então, regularidade plena. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho agora um processo que me foi devolvido nessa data pelo conselheiro Ivan Bonilha. É o processo 166.790 de 2010. As contas são do senhor João Carlos de Oliveira, prefeito de Apucarana, no exercício financeiro de 2009. Antes mesmo da devolução, a assessoria do conselheiro Ivan me informou que havia sido apresentada documentação e eu, num primeiro momento, pensei em retirar esse processo para apreciação da Diretoria de Contas Municipais e para apreciação do Ministério Público, mas lendo a petição que foi apresentada, eu entenderia que seria desnecessário e poderia haver o julgamento ou apreciação das contas nessa sessão. Então, na verdade, as contas do senhor João Carlos de Oliveira, segundo a instrução da Diretoria de Contas Municipais, estão irregulares em razão de um único apontamento, que é o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Aqui ficou apresentado um quadro que indica que esse resultado deficitário foi de R$ 275.165, equivalente a 0,63% da receita do município. E, na instrução do processo, já na análise da Diretoria de Contas Municipais, a análise das justificativas do responsável, já havia o responsável alegado que há precedentes desse tribunal que aceitam até 5% de déficit. Ele explicou que no exercício de 2010 tomou todas as providências necessárias à regularização do déficit financeiro do exercício de 2009, o qual teve origem nas quedas apresentadas na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, de aproximadamente 27%, sendo inclusive relatado pelo Tribunal de Contas do Estado que a aludida queda comprometeu as finanças municipais em 400 milhões no Estado, naquele exercício. Isso tudo teria sido alegado divulgado pelo Tribunal e evento promovido pela Associação dos Municípios do Paraná. O responsável ainda alegou naquele contraditório que, se computados os valores arrecadados no primeiro decêndio de 2010, ou seja, se computadas as receitas recebidas até 10 de janeiro de 2010, que pertencem ao exercício anterior, o município não apresentaria déficit, já que os valores arrecadados foram de aproximadamente R$ 1.200.000. Isso justificativas do responsável. A Diretoria de Contas Municipais não havia acolhido as argumentações, mesmo fazendo a referência à existência de jurisprudência nesse sentido no tribunal, entendendo que, embora as ponderações sejam relevantes para análise subjetiva, de forma objetiva e técnica, houve a ausência de planejamento e de controle na execução da despesa, causando o déficit nas fontes livres. Na verdade, a Diretoria de Contas Municipais faz uma análise quanto ao atendimento ou não, a demonstração ou não do atendimento pelo
pelo gestor dos artigos 9º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e esses artigos, relembro, prescrevem que as receitas, a previsão das receitas devem ser, no início do exercício, desdobrada a arrecadação por bimestres, e quando há uma diminuição da previsão, uma arrecadação a menor, o município deve restringir os empenhos e seus gastos. O que essa nova petição apresenta essa nova petição que foi juntada ao processo durante as vistas ao conselheiro Ivan Bonilha, o que ela apresenta é outros raciocínios. Me recordo que o doutor Ivan havia perguntado se eu havia feito o estudo dos exercícios posteriores, e é isso que o responsável apresenta, que no exercício tratado o percentual de déficit foi de 0,63, no exercício de 2010 1,27, e já em 2011 houve um superávit de 1,99 em relação à receita, e aí então ele coloca que esse superávit em 2011, ainda dentro da mesma gestão, teria suplantado os déficits dos exercícios anteriores, de 2009 e 2010, e que seria, então, plausível a ressalva do item. Ele faz referência ao Acórdão 416 de 2007, no qual o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães defende que o percentual de 5% seria aceitável, e faz também ele faz referência a outras decisões, inclusive uma em que o déficit foi de 9,35% e que, no caso, foi, no recurso de revista, foi transformado em ressalva. Faz referência a que o Ministério Público de Contas, em um julgamento do município de Foz do Iguaçu, defendeu que seria razoável que se considerasse como ressalvo o déficit desde que inferior à inflação calculada para o exercício em questão. Então, ele faz essas referências. Eu entendo que toda essa matéria já foi suficientemente discutida, e eu entendo, então, que não seria razão para que o colegiado voltasse, para que voltasse o processo à instrução e ao Ministério Público, porque isso já, creio eu, seja de conhecimento de todos. E, então, eu mantenho o meu voto no sentido da irregularidade das contas, conforme instrução e parecer ministerial, considerando que o gestor não demonstrou o atendimento aos artigos 9º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu entendo que, mesmo quando, no caso, se ele demonstrasse que tomou aquelas providências, poderia ser aceito o déficit, mas com essa demonstração de que o déficit, digamos, foi inevitável. Mas o que ele alega aqui não diz respeito a essa demonstração da observância dos artigos 9º e 13º. E aqui, no caso, como já tenho feito, modificando o meu ponto de vista, eu deixo de propor a aplicação da multa da Lei 10.028, e, nesse sentido, eu acompanho a jurisprudência do Tribunal. Está em discussão? O Tribunal tem decidido de forma diversa. Em inúmeros processos, nós temos destacado esse item como ressalva, principalmente num percentual de 0,70%, 0,71%, 0,63%. E eu tenho votado dessa forma. Então, e o relator também tem votado dessa forma que ele apresentou o voto. Todos os processos
ele não tem aceito, né, esse déficit, tem votado pela irregularidade. Eu vou propor, então, uma divergência, de que, levando em consideração as argumentações feitas pela parte e outras decisões do tribunal, e levando também em consideração o ínfimo valor do déficit, eu vou propor a regularidade com ressalva à emissão de parecer prévio, município de Apucarana, né? Emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas, com ressalvas. Então, eu vou colher os votos, eu estou só propondo e já vou esclarecendo. Então, nós temos duas propostas de voto. Uma do senhor relator, que é pela irregularidade, e outra por mim apresentada, que é pela regularidade com ressalva, propondo o parecer prévio pela regularidade com ressalva dessa prestação de contas. Conselheiro Caio Márcio. Voto porque eu entendo que 063 é perfeitamente permitido. O conselheiro Ivan Bonilha. Eu vou também acompanhar Vossa Excelência, ou seja, divergência. Por unanimidade, devo ser encarregado de proceder ao acordo. Vossa Excelência, senhor relator, continua com a palavra. Senhor presidente, eu tenho na sequência uma prestação de contas de transferência, processo 470-46-2005, é uma transferência que foi feita ao município de Ponta Grossa. Eu vou solicitar o adiamento desse processo, que a instrução aponta uma necessidade de uma devolução bastante vultosa. Está adiado a pedido de Vossa Excelência. Tenho, então, por último, a aposentadoria, o processo é o 325-395 de 2011, aposentadoria do senhor Ari José Cardoso, concedida pelo município de São José dos Pinhais. O senhor Ari era ocupante do cargo de motorista e teve que se aposentar por invalidez. Aqui as manifestações são favoráveis ao registro da aposentadoria, e o Ministério Público ele observa a recomendação de emissão de ato revisional de acordo com o disposto na emenda constitucional 70 de 2012. Então, eu trouxe esse processo para apreciação do colegiado apenas para que fique a determinação ao município para que, caso ainda não tenha procedido, proceda à revisão dos valores da aposentadoria conforme a emenda constitucional 70 de 2012 determinou. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, eu agradeço. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência, estando a pauta encerrada, deixa a palavra livre. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, não, até por ocasião, ou fazendo remissão à intervenção que fiz em relação ao acesso pela via remota aqui dos dados de informática do tribunal, eu tenho para mim um ditado, presidente: se não tiver a competência de ter razão, pelo menos tem a dignidade de ser justo. Nesse caso aqui, para mim, parece que eu não preciso abrir mão de nenhuma coisa nem de outra. Eu recebi o bilhete aqui da minha assessoria. Doutor Ivan, conversei com o pessoal da DTI que informou ser necessário abrir o sistema de trâmite de processos gabinete para ter acesso a tudo. Acontece que nos ícones aqui nós temos vários: trâmite de processo da DEX, trâmite de processo de gabinete e trâmite de processo. Me parece que frente a trâmite de processo de gabinete é o genérico em relação ao específico. Então, senhor presidente, eu fiz uma admoestação aqui na administração da casa por ocasião da pouca afinidade que temos, eu e a máquina aqui, para acessarmos informações, e acho que isso é um problema que não tenho só eu aqui na casa, e olhe que eu não sou dos mais engessados em relação à informática. Para mim, esse acesso
a dados de informática, autos digitais, é mais ou menos como poesia. Não precisa de mapa para a gente aprender, é só ler e você sente ou não sente, né? Aliás, o Paulo Leminski, que foi objeto de leitura nesse final de semana para mim, tinha um dito muito interessante a respeito de poesia. Poesia é um inutensílio, uma coisa com a qual a gente pode passar muito bem sem, mas que faz muito bem quando você recebe e se identifica com ela. Olha, os dados de informática são imprescindíveis para nós, são um utensílio, ou seja, se com o inutensílio já precisamos, já deveríamos abrir mão dos mapas, que dirá com os utensílios. Obrigado, presidente. Convoco então, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, convoco uma próxima sessão para 25 de setembro, próxima terça-feira, sendo a 35ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levante-se e apresente.